Olá! No Cicateca dessa semana a gente continua falando sobre design moderno brasileiro. Ele começa com o IAC, o Instituto de Arte Contemporânea, dentro do MASP em São Paulo. Na época do MASP da 7 de abril, a gente está falando da época do Diários Associados, estamos falando do início da década de 50, 51, durante 3 anos que o IAC existiu. Fica aí que eu já te conto o resto da história. Há 2 semanas atrás a gente falou no Cicateca a respeito do IAC, do Instituto de Arte Contemporânea, que iniciou suas atividades em 1951 com Pietro Maria Bardi e seguiu até seu final 3 anos depois, não concluindo sua turma. Isso foi uma tristeza para São Paulo e a gente tem as duas condições de fala, né? Dizendo que foi por falta de incentivo da sociedade paulistana, digamos que da revista Habitat, todas as pessoas que estavam cercando Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bardi, por isso que ele não dá continuidade, precisava empregar esse pessoal que estava saindo do IAC e não aconteceu como Pietro imaginava. Da mesma forma, a gente acredita que não existia um nível de industrialização no Brasil que se adequasse ao nível e formação dessas pessoas que estavam saindo do IAC. Ou seja, os 50 anos em 5 do Juscelino, que a gente sabe que era uma metáfora, óbvio, mas a gente não tinha uma situação de design ainda que poderia ser empregada no Brasil, na sociedade paulistana. Essa iniciativa, como eu comentei, né, há 2 semanas atrás, a gente teve Alexandre Wollner, Antônio Maluf, Estela Arones, Glória Nogueira, Lígia Fleck, uma série de alunos que seriam inclusive alguns bolsistas, alguns entrando por vestibular, outros entrando por convite, né, por indicação, e outros bolsistas. Nós temos uma condição, né, tão linda, né, que ministraram aulas no IAC, como Roberto Sambonet, o próprio Lazar Segal, Mari Vieira, Geraldo de Barros, que foram chamados para a escola de pelo Max Bill. Mas Geraldo de Barros, né, acaba declinando do convite. Quem vai no lugar dele é Alexandre Wollner, que vai para a escola de Alexandre Wollner, não sei se todos vocês sabem, mas ele nunca teve um ensino que possa ser chamado de graduação, né? Ele passa apenas pelo IAC e pela escola de apenas, né, gente? 2 grandes escolas que aconteceram tanto na Alemanha quanto em São Paulo, para falar principalmente de design no Brasil. Roger Bastide foi um dos professores, né? Mari Vieira e Almir Mavinier, que foram para acabaram não voltando, resolveram ficar em exílio perpétuo fora e resolveram não voltar para o Brasil, entendendo muito maior um campo de atuação. E a gente tem o início da atividade de design no Brasil com um escritório chamado Form Inform, foi fundado em 58, e que quem trabalhou nele foi Geraldo de Barros, Karl-Heinz Bergmiller, né, grande atuante no design no Brasil nesse período, e a gente vê, infelizmente, aí o IAC fechando as portas. Antes de chegar na escola do Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de falar sobre a Escola Técnica de Criação feita pelo MAN. Então, a partir, né, da década de 50, onde essa ideia de design começava a fervilhar no Brasil, a gente tem a Carmen Portinho, que foi diretora executiva adjunta do MAN, e dentro desse período, no final da década de 50, início da década de 60, e a gente ainda tem, ela era esposa do arquiteto Afonso Eduardo Reid, que fez com que o Max Bill brilhasse os olhos quando visse seus feitos arquitetônicos. E já imaginou, obviamente, ficou favoravelmente impressionado e pensou na criação novamente, como aconteceu em São Paulo com Pietro Maria Bardi, numa escola nas dependências, com o mesmo perfil do que estava acontecendo em com o mesmo raciocínio que foi pensado a escola de São Paulo, o IAC. Então, essa proposta de inclusão no MAN, que seria chamada Escola Técnica de Criação, ETC, foi pensada no final da década de 50,
e entra, inclusive, uma encomenda feita pela Carmen Portinho ao Thomas Maldonado sobre um currículo da escola, né? O que seria interessante de ter um currículo como foi pensado pelo Pietro Maria Bardi para o IAC. E, obviamente, a gente tem aí um raciocínio voltado para a Latinoamérica, mas com todo o olhar voltado para a Europa. Esse foi um dos grandes problemas que nós tivemos, né? Por ter uma sociedade que não era totalmente industrializada, mas nós tínhamos um olhar muito forte para a Europa e uma inclinação nos eixos Rio de São Paulo, muito melhor no Rio de Janeiro do que em São Paulo, a participação de quem era elite na criação de circunstâncias que estavam ligadas às artes, então teatros, centros culturais e museologia. O curso era como a gente chama hoje de tecnólogo, ele teria 2 anos, e objetivava dar um nivelamento cultural, introduzir a metodologia que estabeleceria o tipo de procedimento no desenvolvimento dos trabalhos e conduzir uma visão de mundo que estaria ligada a essa ênfase de técnica e cultura contemporânea, como diz a querida Lucine Emeyer, que eu falei para vocês na semana passada. Aqui nós temos a situação de um diagrama de estrutura planejada para a escola do MAN. Eu vou ler alguns trechos para vocês, que é bem interessante. As disciplinas que eram pensadas eram teoria da comunicação verbal, história dos meios de comunicação, prática de informação, estilística, teoria de tradução e integração cultural. Teoria da comunicação visual, história dos meios de comunicação, e aí passaria de verdade para os cursos relacionados com desenho industrial. E aí a gente teria introdução às artes visuais, óbvio, como nós pensamos hoje um curso de arte, uma disciplina que tem de estar dentro de um curso de design, a gente nunca vai estar separado da arte. Métodos de representação dentro de fotografia, caligrafia analítica, então aí teria introdução à tipografia, desenho técnico, linguagem, integração cultural, metodologia, morfologia, lógica matemática, história da cultura no século XX. Então, o movimento moderno em arquitetura, design industrial, tipografia, pintura, escultura e literatura. Lembram-se quando a gente sempre fala das questões de design editorial, de quanto a cultura é importante para o nosso meio e como isso vai repercutir nos nossos projetos que são editoriais. Psicologia, introdução à teoria da percepção, a gente está falando de Gestalt aí, da teoria da percepção e o quanto ela é importante no estudo para a gente. Antropologia cultural e sociologia, e a gente vê aí como o perfil do Roger Bastide no IAC. História das técnicas, então vem no primeiro ano a Renascença, e no segundo ano, o século XX. Prática de oficina, impressão, tipografia, encadernação, madeira, metal, muito parecida, né, com as questões que estavam voltadas para o Laszlo Moholy-Nagy em Dessau. E a integração cultural como metodologia, história da cultura do século XX, matemática, desenho industrial, prática industrial, com a colaboração, obviamente, dos professores, e as disciplinas teóricas eletivas, que eram estática, construção, estrutura modular, matemática e mecânica, estática, cinemática, matemática, eletrônica e automação. Então, estava sempre ligado a algo que é muito importante pensar no design de uma forma holística, como eu sempre comento. Não dá para pensar exatamente o design só colocado no design gráfico ou no desenho industrial, no design de produto ou no design de interiores. O designer que pensa design, pensa de forma holística. Porque se eu pensar completamente no gráfico, eu acabo colocando uma venda para tudo que cerca o raciocínio do design. E isso foi importante nessas escolas que foram empregadas no Brasil nesse período. Porque nós vemos, por exemplo, Peter Behrens, né, que teve estagiários como Walter Gropius e o Le Corbusier, que pensava a arquitetura, o desenho industrial, o desenho de produto e a identidade visual que está dentro de design gráfico. Falei isso para os meus alunos essa semana. Então, nós temos que pensar o design de uma forma holística, né? E isso foi pensado na Escola Técnica do MAN e foi pensado também no IAC. O aluno visado, né, teria por ocasião sua admissão entre 18 e 28 anos, que eles acreditavam que era a idade que mostraria um campo diferente para o Brasil, né, dali por diante. Então, era o que na época era chamado, né, de público-alvo, a gente já tem isso diferente. O curso seria pago,
estando prevista a possibilidade de gratuidade para aqueles que não dispusessem de recursos necessários, mas que tivessem a prova de aptidão artística. Então era preciso esse olhar. Então a ideia desse curso, que seria um tecnólogo do MAN, do Rio de Janeiro, pretendia internalizar no aluno a ideia do jovem inexperiente, mas que encarnaria abertamente esse modo de pensar o design, fazer design e tornar um polo de difusão entre Brasil para o ramo comercial e, primeiramente no Brasil, e depois alçando voos continentais, internacionais. A gente tem como livros que são interessantes para falar a respeito disso, né? Eu comentei com vocês o da Lucy Niemeyer, que é o Design no Brasil, Origens e Instalação, que é o que eu estou comentando essa semana. A gente tem outros livros que são importantes. Essa editora maravilhosa, a 2AB, que vende, a gente tem aí, que eu sempre comento, que eu sempre faço a pesquisa, não é patrocínio que a gente recebe, não, da Amazon, falando das editoras que trabalham com livros de design. A gente tem Notas para uma História do Design, que também é muito importante. Não adianta entender o design em São Paulo e não entender o que estava acontecendo e quais foram as influências para o design chegar aqui. E, obviamente, pesquisar o design antes do que a gente chama de design no Brasil. Então, a gente pensa no design como cercado entre os anos 50 e 60, a sua entrada no Brasil, e a gente tem aí seu desenvolvimento com um perfil de publicidade. A gente percebe no livro da Lucy Niemeyer, que é comentado que o Brasil não sabia o que era design antes do IAC. Absolutamente nada. Era uma palavra, Pietro Maria Bardi comenta que não se sabia de verdade o que era design no Brasil. E ainda hoje, muitas pessoas se perguntam o que é. E é um dos conceitos que eu vou comentar na próxima jornada, gente, do Cicateca, onde nós comentaremos o final um pouco dessa jornada com os escritórios de design que tiveram esse perfil de publicidade durante muitos anos, e falaremos da ESD, da Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, com a Carmen Portinho, com o Alexandre Volner, e como é que se difundiu esse projeto e por que a ESD existe até hoje e não terminou como terminou o IAC. Fica conosco na semana que vem, que a gente conta mais para vocês a respeito disso nesse seu F5 da semana sobre design. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? É importante para você e para nós. Inscreva-se no canal da Atom Studios para ver não só os vídeos da Cicateca, mas como os demais vídeos de design de produto, observando o mercado, como acontece, o design de produto e o design gráfico, seriam esses campos que a gente aborda hoje, entendendo muito mais sobre conteúdo, o que é muito importante para nós designers. Acompanhe também o link que tem aqui embaixo do Telegram, do Cicateca, que ele funciona quase que 24 horas, posto coisas às 3 horas da manhã, às 2 horas da manhã, meia-noite, 5 da manhã, 10 da manhã, onde vem informação de arte, cultura, arquitetura, design. Eu sempre estou colocando à disposição do pessoal no Telegram, mas não esqueçam de se inscrever e ver os links que a gente sempre coloca aqui abaixo. Eu aguardo vocês na semana que vem para falar mais sobre design. Um beijo e até!